Boa noite, gente. Eu sou o Eric Gomes e a gente vai começar mais um episódio do Live às 20. Toda semana, na quarta-feira, às 20 horas, tem essa live. Já hoje completa 2 meses. Comecei em abril? Não, acho que comecei em março, nem lembro mais, enfim. Tem aí um bocado de live já que está ocorrendo desde março. Um pouquinho mais de 2 meses, enfim. E tamo aí. Quando a live termina, eu agora com a atualização do Instagram, ela vai direto para o IGTV, não vai mais para o Stories. Então, ela chega para lá, assim que termina, eu disponibilizo lá. Depois eu boto tudo lá no ericgomes.com.br, que é o meu site, tem uma aba Live às 20 e outras coisas também. E lá Beleza. tem todos os vídeos que foram todas as lives que ocorreram até hoje. É isso. Fica aí a dica. Segue a gente, segue Rafael Alves aí no Instagram, segue Eric Gomes no Instagram e vamos continuar se comunicando e conversando. Rafael, muito obrigado pela tua participação, pelo que eu tenho acompanhado o teu Instagram. Tua vida está bastante movimentada por aí. Um Tá pouquinho. trabalhando bastante, e com produção de um material muito bom e sob as condições que eu acredito, vendo daqui de longe, que eu estou em Recife, você está em Manaus, acredito que é uma condição não tão confortável, né? É verdade. Eu que agradeço primeiramente o convite, né, Eric? E é um prazer participar. Mas está cortando, eu não estou te ouvindo nada, 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 nada. E agora congelou o vídeo dele. Ver se melhora agora. Olha aí. Oxe, não Melhorou? agora. Vamos lá. Então, boa noite. Obrigado aí pelo convite, né? O projeto tem sido muito legal, está enchendo nossas semanas aí de boa fotografia, de bons projetos, boas conversas, né? E eu só tenho a agradecer, na verdade. Eu que tenho que agradecer você pela oportunidade. O pessoal disse que travou. Dá um oi aí, Mas pessoal, se voltou. Acho que é passado, né? acho que exato. Acho que daqui a pouco Então, melhora. eu queria muito te agradecer por isso e dizer que realmente está movimentado, né? Manaus está vivendo um momento, o Amazonas, na verdade, está vivendo um momento muito difícil, né? O Brasil todo, acho que o mundo todo, com essa pandemia, veio para mostrar algumas coisas para a gente, né? E infelizmente aqui é um dos lugares mais afetados do país, né? Eu estava vendo em número de casos, né? Proporcionalmente, claro, porque a população daqui, por exemplo, é muito menor do que a de São Paulo, mas entre as 20 cidades com maior incidência por 100 mil habitantes, né, 12 estão no Amazonas. Né? Então é uma situação preocupante, né? Sendo que nós temos 62 municípios, é o maior estado da federação, mas é um dos que tem menos municípios, se não for o que menos tem municípios, né? Comparado com Minas Gerais, por exemplo, que tem, não sei quantos municípios, mas são muito mais do que aqui. Aqui nós temos 62, e 62 deles, 12 estão nessa lista. Né? Isso é muito triste. Eu estava aqui colocando uma Eu vi legenda aí. fixa aí pra gente. É, eu imagino que seja bem complicado e não só a questão da pandemia em si, né? Mas é pelo menos a sensação que eu tenho no Brasil como um todo e acompanhando daqui as coisas que estão ocorrendo em Manaus, parece que a gente está perdido, a gente não enquanto população, pessoas individualmente, mas enquanto país, enquanto Estado, né? As coisas parece que não, nem nessas condições as pessoas estão disponíveis a deixar aquele momento de
de corrupção para o lado, né? E tentar salvar vidas. Gente. São pessoas que estão morrendo. Assim, eu tenho visto o seu material, são valas em comum, assim, milhares de covas sendo abertas, o sistema funerário da cidade entrando em colapso. E aí a gente vê esses escândalos que já tá na mídia, já está rolando esses escândalos de superfaturamento e alguns desvios de verba na compra dos equipamentos. Isso, sim, eu acho que termina deixando a população muito perdida de um modo geral, né, bicho? Eu acho que sim, cara. Eu acho que a gente esperava agora dos nossos dirigentes um pouco mais de maturidade e entender o Estado com E maiúsculo, né? E o sentido também da palavra união e trabalhar, né? Não um ficar enfim, se desentendendo um com o outro, né? Então nós vivemos um momento assim muito difícil político também, né? Isso tem eco aqui, você vê, temos operações acontecendo no Rio de Janeiro com possível superfaturamento ou corrupção em compra de material. Aqui foi feito um pedido de impeachment do governador, já foi barrado na justiça, né, mas também aconteceu isso por conta também de algumas denúncias. Tem denúncias de que os respiradores que foram comprados aqui foram superfaturados, então acho que falta um pouco assim de um melhor tato, né? Porque a gente agora precisa falar de vidas, precisa ouvir os profissionais de saúde, eles estão há anos trabalhando nessa área, pesquisando, né? E eu acho que quem tem que falar, quem tem que ser ouvido agora são essas pessoas, né? As pessoas que têm capacidade para nos dizer, olha, eu não acredito que um médico vai falar assim, eu vou me isolar da minha família, vou alugar uma outra casa, ou se eu tenho outra casa, eu vou para ela, vou ficar longe da minha família, para dizer para os outros que ninguém pode sair por puro prazer. Não é por acaso essas coisas. A gente está vivendo um momento muito difícil, né? Você citou aí os enterros coletivos aqui em Manaus, sem a possibilidade de se realizar um velório, a quantidade de pessoas que morreram em casa, né? Então, tudo isso me faz pensar que hoje falar a palavra, falar a expressão assim, temos que vencer o coronavírus, vencer a Covid-19, elas são equivocadas, porque não tem mais vitória. A gente já perdeu muito feio. Desde que as primeiras vidas se foram, né, a gente está só perdendo. Eu tenho essa mesma impressão, sabe? E a gente tá num. E aí, quando entra no uso de um remédio, ele sai da esfera do debate científico, dos testes, dos estudos científicos e todos os protocolos possíveis e imagináveis, e entra num debate político de um achismo, do que eu acho que deve ser, acho que não deve, só confunde mais o povo, né? Isso É é muito complicado. difícil isso, muito difícil. É, Rafael, é muito comum é possível até que já tenham te feito essa pergunta, de repente você já tenha até pensado sobre isso, mas é muito comum nesses períodos ou nessas situações, vamos dizer assim, em que a pessoa profissional da fotografia está lá fazendo a cobertura de um evento catastrófico, um evento chocante, um evento que vai gerar imagens que são verdadeiros murros no estômago. Muita gente pergunta, né? É, qual, assim, muita gente perguntando, muita gente termina questionando, na verdade, sobre o papel da fotografia nesse momento, o papel do fotógrafo, e ficar falando só sobre essa situação chocante, só sobre essa situação que não deveria ser só isso, deveria ser uma coisa mais leve. Como é que tu encara isso? Tu pode compartilhar com Então, a gente, por favor? claro, Eric, então, essa é uma questão muito difícil e é até interessante porque eu aproveitei esse período agora do isolamento social para reler alguns livros, né? E eu, inclusive, acabei ontem de reler o Diante da Dor dos Outros, da Susan Sontag, né? Que ela faz uma leitura sobre a fotografia e a representação imagética de momentos de dor, sobretudo de guerra. Ela utiliza a guerra. Mas dor é uma coisa, é um símbolo, né, para vários sentimentos, né?
E como a gente está diante de sofrimento agora, essa é uma pergunta que sempre volta. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que existe muita, e é até duro dizer isso, muita hipocrisia quando se diz assim que o jornalismo, a comunicação vive também das más notícias. Vive, né, em um determinado momento. Existem alguns veículos que são especializados nisso, né? Os tabloides, né? Aquela mídia de escândalos, essas coisas, sim. Mas agora a gente está vivendo um momento difícil em que vidas estão sendo perdidas, né? E se espera que noticie o quê? O que é mais importante do que isso agora? A volta do Campeonato Carioca? A volta do Campeonato Paulista? Se vai ter festival de Parintins ou não? Se vai ter, não sei, Olimpíada? Sabe? Nada disso é mais importante. Não à toa as Olimpíadas já foram adiadas, por exemplo, os festivais, o futebol está suspenso. Então, eu estava assistindo uma transmissão dessas na internet, dos fotógrafos da Magno, e o Thomas Dvorak, né, que é eu tive até a oportunidade de fazer um curso em que ele estava no Rio de Janeiro, grande fotógrafo, se eu não me engano é o atual presidente da Magnum agora, e ele falou o seguinte, que é papel do fotógrafo, do jornalista, no momento desses, estragar sim alguns cafés da manhã, estragar o sono das pessoas, mostrar o que está acontecendo, para que isso não se repita. Primeiro porque isso é história, né? E segundo, e principalmente, porque se a gente quer deixar algo para o futuro, a gente precisa não só de contemplação, mas de ação no presente. Então, eu acho que o trabalho do jornalista, do fotógrafo nesse momento, muitas vezes é mostrar. E não achem, as pessoas que não trabalham com isso, assim, que é fácil, que é prazeroso. A gente gostaria de que a gente pudesse ter notícias melhores. A gente gostaria de poder cobrir o momento em que é anunciada uma cura, uma vacina, um soro, alguma coisa que possa ser aplicado nesse momento, um remédio, né? Mas a verdade é que ainda não existe. E continuam morrendo pessoas, né? Continuam pessoas se infectando em um ritmo exponencial. E aí o que resta a gente é fotografar, gravar em vídeo, entrevistar pessoas, abordar esses assuntos, né? E vale um adendo, né? Apesar de tudo isso, ligando com a primeira pergunta, primeira coisa que nós falamos, né? Apesar de tudo isso, o Brasil parece que está como aquelas séries antigamente que soltava um episódio por semana, porque toda sexta-feira é uma confusão em Brasília, né? Nós tivemos a queda do Mandetta, a queda do ministro Tais, teve a demissão do Moro, daí sexta-feira teve os vídeos, né? Então não dá nem para dizer que a mídia está trabalhando somente em cima da Covid, por exemplo, né? Mas de notícias ruins, sim. O nosso ambiente hoje, a nossa atmosfera, o ar que a gente está respirando no Brasil é de um ambiente carregado, pesado, as pessoas se confrontando, né? Você vê, chegamos ao ponto de que alguns veículos de comunicação não estão cobrindo a saída do presidente diária lá porque os jornalistas estão sendo hostilizados. Eu já acho que não existe democracia sem comunicação. Acho obrigatório que a comunicação possa expressar, por mais que não goste, que as pessoas não gostem, né? Muitas vezes eu leio jornais locais e faço a meia-culpa, não só os locais, os nacionais, internacionais, e não gosto da maneira como eles abordam a notícia, né? Hoje, por exemplo, está demais aí as notícias nos jornais americanos e internacionais da morte daquele rapaz, eu esqueci o primeiro nome dele, o Floyd, né? Cara, é uma tragédia isso. E como é que você não noticia uma coisa dessa, né? Então, eu acho que é isso. Isso precisa agora ser debatido, ser esclarecido. É, é, a culpa, para mim, de um modo geral, claro que a gente precisa analisar caso a caso, de repente, enfim, ver as questões específicas. Porque quando a gente generaliza, termina passando uma régua muito geral por cima, né? Mas de um modo geral, eu acredito que a culpa não é nossa. O evento está ocorrendo, né? Eu estou apenas fotografando, estou apenas, com muitas aspas, registrando. E nós, fotógrafos, nós que trabalhamos com essa comunicação, com esse modo de comunicação, devemos pensar o que fazer com ele na sequência, né? E aí sim a gente passa a ter
essa responsabilidade no que está sendo feito, mas o evento ele está ocorrendo. Não sou eu que estou, não somos nós, fotógrafos, que estamos negligenciando a pandemia. Não somos nós que, devido à negligência em relação à pandemia, está aí morrendo mais de 20, já temos hoje mais de, se eu não me engano, mais de 23 mil, nem parei para ver hoje, Eu acho que a mas gente já está chegando em 30 até. já está chegando em 30, né? Mil Se não pessoas chegou. mortas oficialmente, né? Porque tem uma subnotificação e uma margem de erro aí gigantesca nesse No movimento, método de sim. contagem. Então, assim, a culpa não é nossa. E aí eu também não, eu compartilho bastante assim, dessa sua ideia e do exemplo que você trouxe do menino aí da Magno. Tu tocasse no assunto aí da imprensa sendo hostilizada, né? Uma coisa que eu acho que é um comentário que eu faço, um raciocínio que eu trago já há um bom tempo, é que é bom a gente parar para pensar também em relação à imprensa, que isso foi um exemplo que eu usei conversando um amigo artista plástico me convidou para conversar com ele sobre uma exposição dele. E aí a gente era uma exposição que traz bastante crítica política à situação, ao momento, a Bolsonaro especificamente, porque todos eles estão com faixa presidencial. E aí algumas pessoas questionavam que ele está fazendo agora, fez algo político, como se ele nunca tivesse feito antes, tal. Aí eu disse, aí meu raciocínio, encurtando aí essa introdução, essa contextualização, que é o seguinte: do mesmo jeito, as pessoas confundem política, que é um instrumento, com o político, né? O agente político, aquela pessoa que usa desse instrumento chamado política. E aí começa a dizer que política é tudo que não presta, política é corrupção, política. Não, não é isso. É bom a gente separar. Política é um instrumento que a gente está até agora, neste momento, usando, e existe as pessoas que se utilizam desse instrumento, né? Hoje são esses políticos, as pessoas que têm um mandato eletivo. Vamos colocar nesse recorte, que tem várias pessoas que usam. Na imprensa, eu também acredito que existe a imprensa e existem as pessoas que utilizam desse instrumento chamado imprensa, né? Isso é E, inevitável, né? Nós temos né? grupos econômicos, pessoas interessadas, empresários. Os donos dos veículos de comunicação são empresários e têm seus interesses. E a gente não pode esquecer, por exemplo, né, aí eu vou apelar para Aristóteles. Aristóteles, o entendimento dele de política, inclusive no livro dele Político, é que tudo é político. Ficar em cima do muro é um posicionamento político, entendeu? Então, quando política é muito diferente de partidarismo, né? E de cegueira, né? Que a gente está vivendo muito agora. Mas é assim, o ser humano para a sociedade, de acordo com Aristóteles, ele é como uma mão para o resto do corpo. Aqui eu tenho a minha mão, ela tem função de mão. Se eu quiser, por exemplo, pegar esse controle agora, peguei, está funcionando. Se eu cortar a mão aqui, ela não vai mais poder pegar o controle. Ela vai ter a forma de mão, mas ela não vai estar a função de mão. Então, o ser humano para a sociedade é como a mão para o resto do corpo, e a política é essa conexão. Os tendões que ligam e que dão o movimento são a política. Tudo que a gente faz é política. A gente se relaciona, por exemplo, eu relaciono com a minha esposa, claro, de forma política, com a minha mãe, com meus amigos. O que a gente está fazendo aqui é política. A gente se posiciona, a gente pode concordar, discordar. O que a gente não pode é escolher acreditar, e aí entra para uma outra esfera. Até essa semana eu vi um programa com o Francisco Bosco, eu sou muito fã dele, acho que ele é um grande pensador. E ele estava falando que a gente está indo no Brasil para a esfera do desejo, e o desejo ele é muito mais forte que algumas convicções, né? E ele fala muito de Freud, né? E para Freud o desejo, né? Eu não sou psicanalista, não sou dessa área, mas a minha esposa é, mas eu às vezes ouço ela falar, mas o que eu entendo é que o desejo é uma coisa tão forte que quando você está diante de uma coisa, por mais que ela não seja verdade, você quer tanto aquilo, né, que você se projeta naquilo independente de ser verdade, mentira, né? E além do mais, o que é aí para o processo de comunicação, voltando para a nossa área, o que é de fato a verdade, né? Então, a gente está o tempo todo fazendo política. Eu acho que a gente tem que se preocupar muito com isso. As pessoas às vezes confundem o jornalista com o veículo que ele trabalha,
e o posicionamento do empresário com o jornalista. São coisas diferentes. Os jornalistas são trabalhadores profissionais, recebem salário, né, ou trabalham como pessoa jurídica, alguns, outros são freelancer, né, e eles têm suas próprias convicções. Mas muitas vezes o trabalho dele vai, na maioria das vezes, vai passar por uma linha editorial que vai adequar ao que pensa o veículo. Isso não é necessariamente o pensamento. Então eu vejo com muita preocupação essa questão do jornalista ser hostilizado, de atrapalharem o trabalho do jornalista, né? Porque isso só leva, eu acho, a, a um Estado que pode caminhar para uma barbárie. Ainda não é a barbárie, mas quando você não tem o direito de se expressar, de comunicar, de debater questões do dia a dia, e você tem que publicar somente o que agrada os dirigentes, aí eu acho que a gente vive num Estado, não sei, ditatorial talvez, ou autocrático, não sei, mas enfim, que ele não permite que as pessoas não permite a convivência com o contraditório. E eu acho que esse é um dos princípios básicos da democracia. Ele começa a se afastar da democracia, né? Do sistema Uhum. democrático e dessa convivência. E eu acrescentaria aí acrescento nessa tua fala, só um parênteses pequenininho, que é sobre quando você falou, se não vira uma barbárie. Mas essa barbárie ela já existe para uma boa Muita parte da gente. população brasileira, né, bicho? Isso é foda. A população Eu acabei indígena de e cometer, amazonense, por exemplo. eu acabei de cometer agora um ato, né, que a gente comete o tempo todo, né? Eu peço até desculpa, porque a gente está dentro de uma bolha, né? Queira ou Uhum. não. Existem bolhas sociais e quando eu falo assim que a gente chega próximo à barbárie, realmente já existe, né? Para outras pessoas. A gente tem uma frase que eu li quando eu era adolescente no livro da Tânia Zagori que diz assim: Pai, não deixe que me julguem sem que andem 7 dias e 7 noites com as minhas sandálias, né? Quem somos nós Uhum. para julgar o que os outros vivem, né? Exatamente. Deixa eu abrir aqui para os comentários, que eu vi que subiu um bocado de gente entrando aqui. Alguns comentários Que também bom, fico ocorreram. feliz. Ainda bem que o povo está aí. Tem bastante gente. É, Tássio Alves, ele é daqui de Recife, dizendo que tá tudo errado. Ele estava, na hora que ele estava falando, ele estava falando em relação ao enfrentamento estatal em relação à pandemia. Ele disse que estava Uhum. tudo errado. Renata Armelin, lá de Ah, São grande Paulo, se não Renata. me engano, Sim, é fotógrafa, isso, poeta. Rafael. É, Grande ó, é Renata. Carlos Sanches, é lá de. Eu sempre confundo, rapaz, vou nem falar qual é a nacionalidade dele, porque vai ser horroroso pra mim. Mas ele é Bolívia ou é Colômbia. Lá eu terminei falando, toda vez eu confundo. La Paz, desde La Paz, aí, La Paz, um abraço a los dos. Ah, muita graça, amigo. Aí eu tenho uma pessoa aqui que comentou, e na verdade fez uma pergunta, deixa eu retomar aqui. O perfil chamado Valentina Ricardo, eu acho que é isso que está Ah, é tudo a junto. Val. Aham. Aproveitando essa pauta da imprensa, como tem sido essa relação com prefeitura e governo localmente, Rafa? Aqui sabemos que o modo operandi das assessorias de imprensa, das assessorias de tentar coibir o acesso da imprensa. Acho que esse aqui acho que ela se refere aí a Manaus, né? Isso, ela é daqui, é uma excelente profissional de imagem, trabalha com vídeo, trabalha com fotografia e super talentosa também. E, Val, é uma pergunta muito delicada, né? Porque, de novo, depende das pessoas, né? Teve algumas pautas que a gente teve extrema facilidade, né, quando precisou de autorização, e teve umas que demoraram, mas assim, eu confesso que nesse aspecto eu tenho tido sucesso, assim. Eu tenho conversado com as assessorias claro, a gente precisa insistir, às vezes, precisa explicar o nosso lado, porque a gente também, abrindo parênteses, acho que a gente tem que ter também uma noção do, do outro lado também, dos colegas assessores, porque às vezes não é fácil, às vezes a imprensa quer para a hora, ele está atendendo uma outra demanda, eles trabalham no limite também de equipamento, de pessoal, e assim, acho que todo mundo, de certa forma, foi pego despreparado nessa situação, né? Tá aí,
as grandes nações no cenário internacional, com poderio econômico, como os Estados Unidos, estão padecendo, né? Espanha, países que são tidos no cenário internacional como mais organizados e mais preparados em aspectos econômicos, de saúde, de educação do que o nosso país, também sofreram muito. Está aí a Espanha, né? A Inglaterra também, enfim. E eu tenho obtido sucesso, Val, mas algumas vezes não é fácil. A gente precisa conversar, precisa se posicionar, explicar. Às vezes precisa até da intervenção da própria empresa para a qual a gente trabalha, né? No caso da agência ou do jornal para os quais eu estou prestando serviço. E, enfim, cobrar mesmo, assim, olha, a gente precisa mostrar, isso é real, isso não pode ser escondido e tal. Mas, no geral, assim, na conversa a gente tem conseguido bons resultados. Tem algumas coisas que acontece, assim, que a gente vê, poxa, a gente pediu, não foi atendido, outra pessoa que pediu depois foi atendido antes, mas eu computo isso a dificuldade e, às vezes, as falhas de comunicação que acontecem, um e-mail que não chegou, uma ligação, eu procuro ser compreensivo, mas, no geral, eu acho que a gente tem conseguido. Tem um estresse ou outro e tal, mas tudo isso é contornado com uma boa conversa, eu acho. Que massa. Ó, tem aqui Jeff Campos de Bogotá. Olha aí, a Não, gente tá Bogotá com. não, esse é de Manaus. Grande Jeff, esse é meu grande amigo de infância, um super educador aqui, uma pessoa com a cabeça à frente, fazendo um projeto muito lindo agora também de contar histórias para a criançada e, enfim, grande amigo. Um abraço, Jeff. Olha aí. Baita trabalho do Rafa, recuperando com maestria a ideia de reportagem fotográfica. É Rafael Scoen. Show. Eu não sei pronunciar. Desculpa. Ô, Rafael, Mas enfim. obrigado aí. Obrigado aí pela mensagem. Não sou só eu que estou fazendo aqui, tem grandes profissionais. Eu tenho que citar aqui o Bruno Kelly, que é um grande camarada meu, e a gente se encontrou muito em pauta, se encontra, se fala bastante, né, aqui na região. E aí, cara, o que está acontecendo? A gente troca muita ideia, como é que foi tua abordagem, essas coisas. Muito respeito por ele. Tem o Michael Dantas também, que é um grande amigo. Tem o Edmar, tem o Sandro, que estão trabalhando aqui, o Alex Pazuello também, que é um colega das antigas, que eu conheço já há bastante tempo, ele não é antigo, né? Eu que Ele conheço ele entrou há aí. bastante Eu tempo. vi esse nome, É, Pazuello. eu Foi. vi, um excelente fotógrafo também, está cobrindo, a própria Valentina cobriu, o Robert cobriu, enfim, tem muitos colegas aí fazendo, fora os colegas que vieram de fora, como o André Coelho, o Johnny Roriz, o Felipe Dana, grandes fotógrafos que estiveram aqui, o Tomasso Protti, que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas também trabalhou aqui. E, enfim, e não só aqui, em vários estados aí tem. Hoje, por exemplo, eu comecei a conversar por acaso, a internet é interessante muito por isso, né? Eu comecei a falar com um fotógrafo que está cobrindo na Índia, e ele fotografa somente com iPhone. Cara, é muito interessante o trabalho dele. A gente conversou um pouquinho, não vou lembrar do nome dele agora, porque eu conheci hoje, mas é muito interessante que a internet proporciona. E tem alguns projetos, você inclusive conversou, né, o pessoal do Everyday Brasil, né, ajudando a fotografia do Brasil se equiparar. Ele funciona, se eu fosse fazer um comparativo assim, seria como um ponto de equilíbrio, assim, porque há muito tempo atrás, até hoje, né, o grande noticiário está concentrado Rio, São Paulo, Brasília, né, em alguns outros cidades. E projetos como Everyday Brasil, Everyday Amazon, Everyday Everywhere, o Everyday Latin America, eles contribuem muito para dar visibilidade às regiões que muitas vezes não são acessadas assim pelas pessoas. Uhum. Tem um projeto do Danilo Verpa também, o Covid Foto Brasil, que está maravilhoso, vale a Uhum. pena Ele subiu, ele acompanhar. entrou ele. Que bom, cara. Boa noite, muito obrigado pelo que você está fazendo, né? Enfim, tantos É. outros projetos que estão aí ajudando que seja visto. Então, eu queria fazer essa menção, Rafael, não só a mim, mas aqui tem grandes profissionais que estão trabalhando aí, cobrindo com muita seriedade e muito cuidado também com o que estão fotografando. Essa questão do cuidado é o que eu queria saber. Dois tipos de cuidados que eu sempre percebo. Tem esse mais imediato, que é o cuidado em relação ao equipamento de proteção individual, porque é um vírus, né?
e você pode se contaminar. E um Claro. cuidado na abordagem, né? Porque eu tenho visto fotos, material seu, de você estar ali dentro da ambulância, eu acho que SAMU, enfim, mas é dentro de uma ambulância, tem alguns que são SAMU, que é bem claro que é SAMU. Você Uhum. está dentro da casa da pessoa, sendo retirada ali pelo serviço funerário. Então, assim, esse cuidado na aproximação da pessoa, que é aquela família que está ali, que é abrindo ali a casa para os profissionais entrarem, ela está provavelmente extremamente destruída emocionalmente falando, né? E aí a gente Sim. chega para fazer uma imagem, então essa abordagem é preciso de muito cuidado, né? E A gente tem que respeito. ter, sim, a gente tem que ter muito cuidado e respeito. E, de novo, né? Primeiro sobre os equipamentos pessoais. Cara, eu nunca imaginei que eu ia usar um macacão daqueles impermeável, óculos, máscara. Não é fácil para mim. Eu sou uma pessoa muito claustrofóbica. Eu tenho muita dificuldade com lugar fechado. Um remédio para viajar, por exemplo, tem que tomar. Tomar uma coisinha para acalmar, um passiflora. Ou então, quando a gente vai viajar de noite, eu acordo cedo no dia e passo o dia fazendo atividade e para eu apagar assim no avião, para sentir Uhum. muito sono mesmo. Elevador nem pensar. Eu sou uma pessoa que evita ao máximo. Eu moro no sexto andar, trabalho no 10º aqui e é de escada. Quem me conhece sabe que olha o menino da escada aí. Mas enfim, a gente vai se habituando, né? Porque a gente está diante de uma ameaça invisível e, sobretudo, pouquíssimo conhecida, né? Essa semana eu conversei com a Elida, uma colega minha daqui, ela é biomédica, e ela estava me falando que todo dia chegam algumas manifestações diferentes do vírus. Ela viu, por exemplo, um rapaz com pintas no corpo muito parecido com dengue, né? E era uma manifestação do vírus, né? Eu já li alguns relatos na internet sobre o que eles estão chamando os pés da Covid, né? Que são uma Uhum. espécie de hematomas nos pés, Sim. né? Eu Dá não umas conheço ninguém que tromboses. teve, eu não conheço quem teve, mas eu vi na internet, enfim, vi no noticiário internacional. E, enfim, a gente não sabe com o que a gente está lidando. Do outro lado, eu sou obrigado a citar de novo a Susan Sontag, porque está muito Uhum. presente, eu acabei de reler. E a Susan Sontag, ela conta uma experiência muito interessante que aconteceu com o Paul Lowe. O Paul Lowe é um grande fotógrafo, hoje ele é da agência Seven, né? Ele já foi da Magnum, já foi da Panos Pictures, e ele era diretor do curso, do mestrado em fotografia documental e fotojornalismo da Universidade de Artes de Londres, né? Hoje ele é professor emérito, reconhecido mundialmente e tal. E eu tive a alegria dele ser meu orientador no mestrado, né? E eu também, a gente debateu isso durante o curso. Ele ficou muito famoso pelo trabalho que ele fez na Bósnia, na Guerra da Bósnia, em Sarajevo e tal. E quando ele cobriu a guerra lá, que deu origem ao projeto dele, que virou o livro Os Bósnios, né, The Bosnians, que é um livro maravilhoso, eu tenho a felicidade de ter esse livro. Enquanto ele estava morando em Sarajevo, Sarajevo ainda sitiada, ele foi convidado por uma galeria e ele montou a exposição do trabalho dele. A própria Susan Sontag cita isso no livro. E mostrava o trabalho dele em Sarajevo e, ao mesmo tempo, mostrava uma outra reportagem que ele realizou antes na Somália. E aí, para o pessoal de Sarajevo, aquilo não pegou legal. Porque eles queriam, de certa forma, uma certa exclusividade do que eles estavam passando na galeria, na exposição. E aí o que isso tem a ver com o Brasil? É bem simples. A Susan Sontag, ela cita esse exemplo para dizer que é insuportável para as pessoas que a dor delas seja comparada com a de outra, que o sofrimento delas seja comparado com o de outro. E a gente está agora num momento tão quente, digamos assim, que a gente fala, né, hot news, Uhum. né? Eu não gosto muito dessas palavras inglesas, mas a gente está num momento tão quente do noticiário, né, que não é, na minha opinião, hora de fazer a análise, mas para nós fotógrafos, não fazer análise, e sim de reportar, fazer a reportagem no âmago da palavra, assim, como alguém aí falou, né, um colega aí falou que a gente está recuperando isso, e não acho que eu estou recuperando, acho que isso ainda existe. E é insuportável para as pessoas. Então eu não tenho que ir lá para analisar se a dor da pessoa é maior ou menor, se a pessoa acredita ou não na Covid, porque tem muita gente que diz, não, não foi Covid. Apesar, eu cobri, por exemplo, um enterro
em que a pessoa foi testada positiva, mas o marido dela, né, que é da pessoa que faleceu, não acreditava. Ele não acredita na existência da Covid-19. Foi o que ele disse para a gente. É aquela questão do desejo, né? Exatamente. E aí, a Susan Sontag diz isso numa que eu acho incrível, assim. Ela fala que que as pessoas querem sim que seu sofrimento seja retratado. E isso volta àquela pergunta que sempre me fazem: mas como é que você entra na casa das pessoas? Cara, eu não tive nenhum problema, né? Por exemplo, em relação à cobertura dos cemitérios, né? A prefeitura ela fechou os cemitérios para cobertura e a gente da imprensa, teve até o pessoal do sindicato dos jornalistas aqui, deu apoio da comissão de repórter fotográfico e tal, e aí a gente conseguiu de novo. E na época a assessoria alegou não, porque teve um problema com o repórter e tal. E um colega, que é inclusive da comissão de repórter fotográfico, que é o Edmar, falou: não, na verdade eu não tive problema nenhum. Acharam que estavam reclamando dele, mas na verdade estavam reclamando de tentarem retirá-lo de lá. Né? E aí foi reaberto e a Entendi. gente conseguiu trabalhar. Então, a Susan Sontag, ela diz que as pessoas querem que o sofrimento delas seja mostrado, desde que seja de forma que mostre que esse sofrimento é um sofrimento único. Né? E essa é uma questão muito delicada, porque tem muitos trabalhos que não dão nomes, que não veem as pessoas, que enxergam números. Eles não enxergam histórias, pessoas. Né? Eu não gosto nem quando dizem assim: ah, é um CPF. Não, não é um CPF, é um ser humano. Ele tem uma história, ele tem pessoas que conhecem, que o amam, com quem ele conviveu ou convive ainda, e a gente acaba sendo recebido por essas pessoas quando a gente consegue aplicar no nosso trabalho um termo que eu digo: se não é possível buscar a realidade nua e crua, porque a fotografia é um recorte da realidade, né, que a gente busque a autenticidade, que é chegar lá e dizer: não, estou aqui para reportar, né, para fazer isso, meu trabalho é assim, minha visão de mundo é assim, assumir que a gente vive em algumas bolhas, que a gente tem privilégios em relação a outros grupos sociais, né, Uhum, uhum. e aí ser recebido por essas pessoas. Então, é justamente o que você falou: tendo esse cuidado, a gente é recebido e consegue abordar. Eu também nunca tive problema com as pessoas com quem eu fotografei, seja em qual ambiente, seja lá qual foi o ambiente que eu andei, assim, ATL, movimento indígena, bota esses recortes maiores, né? Movimento indígena, movimento de sem teto e movimento Ocupa Estelita, nunca tive problema algum, algum, algum. Até em lugares que eu chego, que eu sou novo, que eu não conheço ninguém, como já fui fazer algumas fotos em São Paulo de protesto, fotos, fotografar o protesto que estava ocorrendo, que foi durante a greve geral, que a turma se concentrou no Largo do Batata e depois foi para a casa de Temer. Nunca tive problema nenhum, a não ser a, a resposta violenta da polícia, né? Enfim, É. é ter cuidado, ter respeito, uma aproximação. Eu acho que uma dica interessante é a gente pensar como se eu fosse aquela pessoa e tivesse alguém chegando querer me fotografar, né? O que é que eu Isso acharia disso? isso é empatia, né? Exatamente, A gente exatamente. se colocar no lugar do outro. Eu estou vendo aí a Sara Rangel, grande fotógrafa, ela está fazendo uma pergunta aqui. Me ajude a pensar sobre a relação beleza e dor, né? Então, tem muita gente que critica essa questão da estetização e tal. Eu, em determinado momento, acho que a gente critica, mas eu acho que o mais importante, Sara, Eric, todo mundo que está aí, é que a gente tenha atenção com o patos e o ethos, né? Ou seja, com a ética, como proceder, né? E com as relações que a gente faz no modus operandi na hora de abordar a pessoa. Tem muita crítica, por exemplo, o Sebastião Salgado ele sofre muito com essas críticas, né? Com a crítica de que ele superestetiza a pobreza e tal. A Ingrid Sisch, né, que faleceu em 2015, ela foi curadora acho que do Museu de Nova York, ela tem um texto muito bom chamado Good Intentions, né, Boas Intenções, que ela fala exatamente isso, que a superestetização, no caso da fotografia que aborda sofrimento, pobreza, tristeza,
ela é um convite à admiração, mas não à ação. Ok. A Susan Sontag também fala isso no Sobre Fotografia e também um pouco no Diante da Dor dos Outros. Mas tem uma questão que a Susan Sontag se aprofunda ainda mais e que eu também procuro pesquisar e debater isso desde dos meus estudos, que é a questão de como você opera isso. O grande problema para mim não é esse, porque naturalmente uma câmera fotográfica, ela não é como uma tela em branco. Eu, por exemplo, se eu fosse um pintor muito hábil, eu poderia agora te observando, Eric, fazer um retrato seu na frente do Teatro Amazonas, porque eu conheço o teatro e estou vendo você, né? Agora, para eu lhe fotografar em frente ao teatro, você tem que estar em frente ao teatro. E isso mostra que a fotografia ela é diferente das outras artes visuais, né? Principalmente porque ela requer um indício, um index, né? Uhum. Na semiótica de Peirce. Algo tem que ter existido para uma fotografia existir, nem que seja o contraste entre luz e sombra. Primeiro aspecto. O segundo aspecto é a questão da abordagem, né? Onde é que a gente vai... Como é que eu vou chegar nessas pessoas? Como é que eu vou fotografar? Eu vou tratar elas superficialmente, por exemplo, voltando à questão do Sebastião Salgado, muita gente critica o trabalho dele dos imigrantes, né? O êxodo, né? E não sou eu, isso são os grandes autores, justamente por isso, porque ele fotografou pessoas em situação de migração, né? E pessoas sem lar, sem teto, sem casa, sem um estado, um país para viver, tem uma nação, mas sem um país para viver, no mundo todo. E aquelas fotos têm muita beleza, mas elas são impessoais, elas são um panorama geral. Ele de fato, não, pelo que dizem, né, ele não emergiu, quer dizer, não submergiu, não imergiu, na verdade, nesse debate, né? Ele fez muito, ficou muito tempo fotografando, mas vários lugares. Isso na forma de apresentação. Por quê? Porque não tem nome, essas coisas assim, né? São imagens que dão uma visão do que isso acontece. E como a câmera ela é um cinzel, digamos assim, ela recorta, ela naturalmente ela tende a embelezar as coisas porque você seleciona os elementos que vai fazer parte da sua fotografia, né? Você não... Uma fotografia ela não é a verdade, ela é um recorte. E aí tem a seleção de lentes, tem a sua bagagem cultural e ideológica que vai estar presente na fotografia. E aí, sobre beleza e dor, o que eu tenho a dizer de mais importante é o produto final. Você está fazendo aquilo para você ganhar, não sei, likes na internet, curtidas na internet, você está se comportando como um repórter diante daquela situação, mas está levando o teu trabalho para uma galeria de arte, ou está produzindo um livro que é inacessível para aquelas pessoas que talvez não vão mais te ver, e aí eu não estou falando de nenhum autor, eu estou me questionando e questionando Uhum. todas essas pessoas, né? Que todos nós que fazemos e trabalhamos com a produção de imagens, o que a gente de fato está fazendo com essas imagens. Então, acho que esse pathos e esse ethos é que tem que ser discutido muito mais do que a questão da beleza. A beleza vai acontecer, existe a composição, existe o olho do fotógrafo, né? A gente acaba sendo treinado para colocar os elementos. No caso do fotojornalismo, primeiramente, colocar elementos que agreguem a informação. Mas a gente também pensa na plasticidade, no momento. Na verdade, a gente não pensa, a gente age diante disso, né? Porque depois de um tempo isso se Já torna um pensou processo antes? instintivo. Exatamente, Isso, instintivo. Então acho que é isso, Sara. Espero ter respondido aí. né? É, a gente já tem aí um pouco, acho que um pouco mais de 15 minutos. Acho que de fato a gente começou de 8h10. São 8h53. Nossa, passa Passou rápido, né? rápido, né? Eu queria não deixar passar batido sobre o teu livro lá que tu disponibilizou para as pessoas fazerem o download e tal. Sobre o jeito que conversou, aí tu falasse ele é sobre como as pessoas aí nessa região que você mora, na Amazônia, no Amazonas, se relaciona com a água, né? E aí eu me lembrei muito quando eu nunca fui em Manaus. O mais perto que eu cheguei foi Belém, e Ilha de Marajó. Isso foi no início dos anos 2000.
E a minha referência de rio é uma. Eu moro no Nordeste, eu conheço bastante o Nordeste. O Rio Grande, para mim, é o Rio São Francisco, porque ele, em extensão, de fato, ele é muito grande. Mas quando eu cheguei no porto de Belém, que eu olhei pro rio e não vi margem, eu disse, meu irmão, esse negócio é imenso, velho. É É, incrível como é muito, a dimensão, assim, é tudo muito gigante. E aí eu peguei um barco até Marajó, e no meio tem um momento assim que eu vou não ver terra em lugar nenhum, assim, só ver água e algumas ilhas no meio, em algumas ilhas. Assim, pô, é como se estivesse de fato no oceano, mas não é um oceano, é um rio. É um rio. E aí tem essa questão da dimensão, coisa muito grande, né? E que pra mim aqui é uma coisa bem menor, que eu achava grande, mas é bem menor. E uma outra coisa também é uma semelhança que eu vi é a palafita. Aqui pra gente, em Recife especificamente, a palafita ela terminou sendo uma forma de, de sobrevida, enfim, uma forma das pessoas se organizarem e terem um teto, minimamente um teto, um lugar para morar. E elas eram favelas construídas nas margens do rio. Era, não é? Ainda tem uma intensidade menor, mas ainda existe. Mas aí, a palafita aí, talvez tenha um outro nome, eu não sei se é esse mesmo nome. Eu já conversando com outras pessoas e lendo e vendo algumas reportagens, não está ligado à pobreza, né? Está ligado a um modo de vida, muitas vezes. E a depende depender, muito da região. se for junto da cidade, talvez esteja ligado à pobreza, né? Mas quando você entra, vai rio adentro, enfim, para algum outro lugar, é um modo de vida. E aí eu queria que tu comentasse com a gente sobre esse teu trabalho. É possível aqui que tenha muita gente ouvindo a gente que não tenha noção e nunca tenha ido para aí e não tenha noção do tamanho, do volume que são as águas aí na Amazônia como um todo. Aqui nós somos uma região de duas estações, né? Eu brinco que é quente, muito quente, mas na verdade nós temos a estação da enchente e da vazante, né? Uhum. E é curioso, a gente fala inverno, o inverno, na verdade, é o período que está chovendo, né? Seria agora, por exemplo, mas enfim, Uhum. É, pra gente ainda está também, chovendo, aqui. ainda está Chuva ou sol. Se chovendo. tiver chovendo, Isso. é inverno. Inverno, exato. E aqui isso influencia muito na vida das pessoas, porque nós temos algumas cidades, por exemplo, como Anamã, que é pouco mais de 100 quilômetros daqui, só que você tem que ir de barco, né? E demora umas 6 horas, 7 horas para chegar. 6 horas, acho. 5 horas e meia, 6 horas. Num barco a jato. E Anamã, ela é uma cidade que ela fica, por exemplo, 100% debaixo d'água. Ela fica totalmente alagada. Então, essas palafitas, como vocês chamam, na verdade, aqui no interior, são casas que são construídas para se adequar ao nível das águas. Na cidade também, porque havia muitas casas, já diminuiu muito, ainda há, mas havia muitas casas na beira do rio, inclusive flutuantes também, que ainda existem aqui próximo, Iranduba e tal, algumas áreas mais rurais, né? E nós tínhamos aqui, acho que até o final da década de 80, talvez início de 90, não vou lembrar, era pequeno, mas nós tínhamos o que se chamava Cidade Flutuante, que ficava no centro de Manaus, na frente da região portuária. Então, muitas casas que acompanhavam o regime das águas. E ainda há essas casas lá, algumas. Pouquíssimas comparadas com o que era, mas pouquíssimas. Então, a palafita, ela depende disso, né? Por exemplo, tem uma comunidade, Lago do Piranha, em Manacapuru, já estive lá, e ela fica a 2 horas da cidade, da sede da cidade de Manacapuru, que está a 84 quilômetros daqui. E uma vez eu fui nessa comunidade fazer uma matéria lá sobre um programa daqui, na época que existia, se chamava Prochuva, que como o rio, quando ele baixa, o pH da água acho que sobe, né? Fica ácido, enfim, fica Uhum. ácido. As pessoas tinham dificuldade de ter água potável. Então eles fizeram um trabalho de captação de chuva para que essas pessoas pudessem aproveitar a água da chuva, trabalhá-la, né? Filtrar, não sei, para que eles pudessem beber. E aí eu fui para essa comunidade e a comunidade é a 2 horas da sede do município, que é um município do interior,
Então, o regime das águas dita tudo ali. Dita os caminhos naturais, porque o cara sai e volta de barco. Né? O tempo do cara não é daqui a 10 minutos ou uma hora, não é engarrafamento, é chegar e partir. Né? E tem até um caso curioso, que quando eu fui lá, tem um Guaraná aqui muito gostoso, chamado Guaraná Baré. Né? Eu acho que é um grande Guaraná aqui, mais popular, talvez. E quando eu cheguei lá, eu estava na casa, a gente estava entrevistando, eu, uma colega jornalista, Liege Albuquerque, e a gente pediu um Guaraná. E aí, quando ele me deu o Guaraná, ele me deu o Guaraná velho, ele vendia, né? O Guaraná quente. E eu, poxa, beleza, o senhor tem gelo? Ele falou, não, mas se eu quiser eu vou buscar em Manacapuru. Eu falei, não, 2 horas, não, não tem como, a gente vai tomar assim mesmo. Então é curioso, porque ali está o sustento das pessoas, está o caminho natural, o deslocamento, está o lazer também, né? Porque você vê a criançada na água. A questão do plantio na várzea depende muito do regime das águas, porque quando está alagado não tem como plantar. Né? Nós vivemos cheias aqui muito grandes, inclusive o Bruno Kelly, um grande amigo aqui que eu citei antes, o fotógrafo, se eu não me engano, em 2009, foi 2009 ou foi a de 2012? Não, acho que foi em 2009, que a gente trabalhava junto na crítica e ele foi uma das pessoas que cobriu aqui na região do Careiro, se eu não me engano, as plantações que foram perdidas por causa da cheia recorde. Né? 2009, até 2009 bateu o recorde, né? E depois esse recorde foi superado em 2012, né? Que foi a maior cheia que nós tivemos aqui. E aí as pessoas perderam a plantação do que tinha, né? Eles tinham feito, vou plantar até aqui, mas subiu mais do que era esperado o rio, né? E aí perdeu. Então o rio ele tem um papel muito importante nesse sentido. Quem sou eu para dizer como as pessoas vivem em relação às águas? Mas eu tentei fazer uma observação, essa é a minha observação, né? De como as pessoas lidam com a água nesses lugares que eu consegui acessar, porque o Amazonas é muito grande e de muito difícil acesso em algumas comunidades. Então, eu trabalhei mais próximo do que a pretensa região metropolitana, que a gente diz que tem uma zona metropolitana, mas a cidade mais próxima é Iranduba, mas você tem que atravessar a ponte, e antes nem existia essa ponte. Né? Então, foi um trabalho que eu levei a cabo de 2008 a 2014, é um trabalho todo feito em película, né, que é o equipamento que eu tinha na época, era película, e ele aborda essa questão, a importância da água na vida das pessoas. Né? Foi um trabalho que me deu muito prazer, foram algumas aventuras muito boas, né? E foi também o trabalho, a parte prática do meu trabalho final do mestrado, né? Então, é uma coisa que eu... Desse mestrado que tu fez lá Isso, com o com Paulo, esse menino isso, que exato. esqueci. Isso, lá. Chama mestrado em fotojornalismo e fotografia documental, da Universidade de Artes de Londres. Que massa. Né? É interessante muito a diferença de região, né? É, A gente aqui no Nordeste, assim, mais a parte do sertão mesmo, né, enfim, não vou dizer nem as cidades, cidades também, mas a gente melhorou bastante, bastante. Cidade que eu digo, capital. Aqui em Recife, por exemplo, apesar de ter um regime de chuva interessante, tem muita gente ainda que não tem água regularmente na torneira em casa, a gente está no entendeu? meio a gente tá no meio da maior bacia hidrográfica do mundo e Do falta mundo. água em boa parte da cidade de Manaus. Pois é, isso é bem esquisito. Mas, Quem dirá no interior, né? Por exemplo, é, agora, voltando rapidinho à questão da pandemia, claro. né, as pessoas estão chegando de avião para Manaus porque a gente não tem uma unidade de tratamento intensivo no interior, nenhuma. E aí, É difícil. E aí, a gente aqui tem programas de convivência com o semiárido, porque a seca ela não vai acabar. Ela é uma coisa natural. É tão natural quanto o regime dos rios aí para vocês, que tem período de enchente e período de seca, com muitas aspas, assim, um período que o rio fica mais baixo, bem mais baixo. Mas aqui, o que tem que se fazer é um movimento de convivência com o semiárido, porque a seca é natural, ela vai existir sempre. E aí existem estratégias de captação de água da chuva. Existem períodos agora, neste momento, estamos com um período de chuva bem interessante no sertão de Pernambuco. O sertão de Pernambuco, lugares que está com enchente. E é sertão bastante seco, que o rio seca e fica só a areia, entendeu? Seca nesse nível. curioso, E aí né? tem a cisterna que é para captar a água da chuva e para armazenar durante esse período, sabe?
e algumas técnicas de agricultura também, para poder, alguns tipos de plantas, enfim, tipos de agricultura para a família poder se manter, né? E poder ter assim, o que sobrar vender, tem isso tudo. Mas são regimes que são é, determinados pela água, só que com modos diferentes, né? Eu fiquei E bastante você vê, impressionado quando eu cheguei aí. Bastante. O Brasil é um continente praticamente, né? E Uhum, alguns estados, acho que todos os estados assim, e tem tantas diferenças que acho que os estados são como o país, né? Se a gente for comparar com a Europa, por exemplo, dentro do Amazonas cabe a Holanda, a Alemanha e a Bélgica, por exemplo. pois é. Né? É Exato. enorme. E só tem 62 municípios nessa imensidão, entendeu? E assim, você Exato. vai para Calha do Rio Negro, para Calha do Rio Madeira, vai para Calha do Purus, Juruá, do próprio Solimões, né, que é o principal tributário do Rio Amazonas, é o que segue com o nome de Rio Amazonas, né? E Uhum, aí a gente vê tantas diferenças entre os povos, entre os costumes, aqui mesmo, né? Que a gente uhum. pensa assim, nossa, cara, tem muita coisa pra gente conhecer, né? Eu nem imagino Bicho, como é o semiárido aí. a Gostaria feira muito de livre, conhecer. quando eu cheguei aí, é completa os produtos que tem para vender. Uau, que incrível! Aqui em Manaus essa parte também é São bem coisas rica, que eu cara. nunca vi na vida. Uau! É. Isso como eu provando tudo que podia provar, Bom, eu provando. eu não é uma certeza, porque isso varia de cada um, mas o que eu posso dizer daqui em relação ao Nordeste é que eu ainda gosto mais do peixe daqui. Mas eu gosto também do Nordeste. Mas é questão de costume, né? É, Mas que aqui é o peixe é peixe uma da água fartura. doce e é salgado aqui. Aí tem É, também, né? Certo? tem, tem. É. É, Rafael, a gente já está começando a se desenhar para o final, o tempo já está perto de acabar. E eu queria que a gente seguisse já para os agradecimentos. Claro. Eu gostaria muito de agradecer novamente a tua participação, a tua disponibilidade. E já só tem 28 segundos, velho. Vou nem agradecer tudo. Ó, a gente que está aí assistindo, muito obrigado. Rafael, muito Obrigado, obrigado. gente. Pega as Obri- lives lá no ericgomes.com.br, tá tudo lá. Se quiser assistir, e agora na sequência vai estar no IGTV. Véi, Tá, brigadão, viu? obrigado. E qualquer coisa, fala comigo aí que eu não consegui responder no privado, que a gente consegue trocar ideia. Um abraço, Massa. boa noite. Valeu, velho. Obrigado Te de novo, cuida. Eric.